Ô meu povo, e aí, como é que você tá? Bom demais? Hoje eu preparei aqui mais uns versículos falando sobre o coração. O coração, ele é poderoso demais, como eu falei no outro vídeo lá atrás. O coração é aquele que vai te fazer governar sobre tudo que é nosso inimigo, potestade, principados, estranho do mal, espírito ruim. O coração, através do coração, você vai governar todas essas coisas. Não precisa ter medo disso, não precisa ter medo de assombração. Essas coisas aí não precisa. O coração domina. E hoje eu tenho aqui mais alguns versículos que eu guardei aqui. O versículo, o que é versículo? O versículo está na Bíblia. E a própria Bíblia nos diz que tudo que está ali escrito é a palavra de Deus. E a própria palavra de Deus, a Bíblia também nos diz que é Deus. Deixar esse mistério aí para você. Então, tem aqui mais alguns versículos e a gente não vai acabar por agora não, hein? Tem muita coisa. Mas vamos lá, o primeiro versículo está em Mateus 11, 29. Mateus 11, 29 diz assim: Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Esse finalzinho aqui desse versículo, sabe o que me lembra? Algo que eu acho que a gente vai até ler um pouquinho lá mais para frente, mas é um momento em que Jesus diz que a gente não precisa ficar ansioso ou sobrecarregado, pensando às vezes no dia que vai vir ou no que vai acontecer, no seu problema. Jesus diz, se você não consegue nem crescer um côvado é o quê? É a medição, se eu não me engano, tá? Do seu polegar até o seu cotovelo. Você não consegue crescer nem isso aqui, eu ia ficar com uns 2 metros e tanto. Você não consegue fazer nem isso, por que você fica preocupado com essas outras coisas? Jesus, ele nos fala o quê? Que Deus, ele sabe tudo que nós precisamos, mesmo antes de a gente o pedir. Mas por que a gente que passa necessidade, Pedro? Bom, tem uma coisa que eu duvido que se eles fizerem, eles vão continuar na situação que eles estão. Jesus nos fala o quê? Ele fala o seguinte: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não precisa a gente ficar ansioso pelo que a gente vai vestir, pelo que a gente vai comer, ou qual o nosso próximo passo, onde a gente vai morar, se a gente vai ter um teto, paredes para nos proteger, um lugar para chamar de lar. Não precisa a gente se preocupar com isso. Deus, ele se encarrega disso. Mas há pessoas que não sabem do seu direito, não sabem do que Deus pode fazer por elas, pois Deus, ele é um Deus de transbordo. Porém, para você, quando você fala de transbordo, é água, né? Pensa num rio transbordando, água saindo para fora do rio, inundando tudo. Para um rio ficar inundado, ele precisa de quê? De água, né? Precisa de ter corrente, precisa de ter água vindo, né? Bom, se a água de fora vem, ele vai fazer o quê? Encher, vai transbordar aquilo ali. E aí o que acontece? Calma aí que eu me perdi um pouco no raciocínio aqui. Vou ler aqui o versículo de novo. O que importa, né, é não ter vergonha na cara e fazer os treinos. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Então, tipo assim, as coisas, elas são direito nosso, mas como eu disse, Deus, ele é um Deus de transbordo. Se precisa de vazão, de uma fonte de fora para encher, às vezes, seu laguinho seco, o seu laguinho seco aí,
você tem que fazer o quê? Você tem que tirar aquilo que impede dessa água que vem de fora transbordar o seu rio. Da água doce, água viva. Então o que você precisa fazer? Destravar aquilo que está impedindo da água, que a água que eu falo é o quê? As bênçãos de Deus, meu céu, as promessas, tudo que Ele tem para ti. Imagina que tem uma fonte aqui, ela está enchendo. Eu pelo menos já liberei praticamente quase, não vou dizer toda não, porque eu tô no caminho ainda, mas eu já liberei muito desse caminho, dessa vazão de Deus para minha vida. Eu já acessei muita coisa, já acessei promessas, já acessei o favor, tudo isso que eu tô te falando aqui de buscar antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que eu estou fazendo aqui, por exemplo, é isso. Eu estou buscando o reino, eu estou ensinando o reino, eu estou falando da minha experiência, do meu testemunho aqui, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei, porque é tão bom, porque como que eu vou guardar só para mim? Essa é uma nova fase de tirar ainda mais um pouco, abrir ainda mais aquela vazão para que venha água, jorre água, como você já viu aquelas, eu não sei muito bem o que é, mas aqueles canais que tem, não sei se é de hidrelétrica, que aquela água jorra forte pra caramba assim, você fala assim, meu, se eu cair ali, tô lascado, já era pra mim. E eu quero que seja desse jeito, comigo, tanto também com você. Porém, você tem que tirar essas coisas de onde? Aonde é a vazão? Lembra que eu falei na outra aula? Se não assistiu, vai lá assistir a outra aula, porque ela tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui. Se você tira tudo que está impedindo a água de vir para você, o rio de águas vivas que é Jesus, te enriquecer, quando você tira isso, você dá vazão para que a água venha. E se a água vem e te enche, te enche, te enche, te enche, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que está acontecendo aqui agora. Você vai transbordar, não dá para segurar aquilo que Deus já te deu. Não dá para segurar o seu testemunho, não dá para segurar o que está falando no seu coração. É o que eu estou te fazendo, é o que eu estou fazendo aqui agora. Estou transbordando, não tem como guardar isso. É tão bom, é tão maravilhoso. Como que eu guardo? Estou transbordando. O transbordo é inevitável, impossível de controlar. Se você não transbordar, você morre. Morre. Eu estou falando sério aqui contigo. Se eu não transbordar, meu amigo, eu morro, eu fico doido. Doido de verdade. Literalmente doido. Eu não tô falando, não tô supondo coisa não, eu fico doido. Por quê? Porque é necessário limpar o coração. O seu coração é o canal de vida. E do seu interior, a Bíblia fala, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Você não entendeu isso aqui, meu amigo? Poxa, vou fazer o quê? Mas eu vou fazer o quê? Eu vou ler o versículo aqui de novo, Mateus 11, 29. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. O que Jesus fez na cruz, meu amigo, o que Jesus fez foi o seguinte, ele fez lá o sacrifício, você não sabe com detalhe não, nem eu sei, é difícil de entender, mas eu estou pedindo a Deus, eu vou pedir ainda mais hoje, agora que eu lembrei, o que ele sentia naquele momento, como foi, qual o sentimento, qual o amor que estava presente ali, pois com certeza era um amor perfeito, imaculado, puro. O verdadeiro amor. O amor que ele teve por todos nós para fazer tudo aquilo. Mas pensa aí. Tudo aquilo que ele fez para quê? Para que agora nós tivéssemos não somente a chance de viver essa vida e ser condenado, mas a escolha de também ser salvo, a escolha de também poder
sair de um jugo de escravidão, escravos deste mundo, escravo pelas coisas. Lembra lá que eu falei? A gente é escravo daquilo que a gente coloca o coração. E todas as pessoas nessa terra, a grande maioria estão assim. E o cristianismo, ele vem... Cristo, ele veio para quê? Cristo, que é o próprio caminho que a gente deve percorrer, ele veio para quê? Para nos tirar desse jugo de escravidão. Ele veio para nos libertar. Em Isaías, se eu não me engano, diz assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E você não tem ideia do quão grandioso é isso. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ele não quer que você fique preso em lugares desse mundo, coisas que você coloca o coração, situações, circunstâncias. Ele quer que você governe sobre todas as coisas. E aí ele traz esse versículo aqui para nos dizer o seguinte, olha só: tomai vosso lugar em minha canga. Apesar que é canga aqui, significado. Canga. Significado. Canga. Peça de madeira para prender junta de bois e carro ou arado. Espera aí que eu vou clicar aqui para ver. Peça de madeira para prender junta de bois a carro ou arado jugo. Pau assentado nos ombros de carregadores para transportar objetos pesados. Ainda bem que eu pesquisei isso. Você entendeu o que isso aqui está falando? Peça de madeira para prender junta de bois a carro ou arado. Jugo. No final tem escrito jugo. Não sei se você vai conseguir ler. Vai estar ao contrário para você, mas leia ao contrário. Aqui em cima, sabe? Não sei se vai focar. Acho que não está focando. Pau assentado nos ombros de carregadores e usado para transportar objetos pesados. Vamos ler lá o versículo de novo? Tomai vosso lugar em minha canga. Pô, você tá entendendo isso aqui, velho? Tomai vosso lugar em minha canga. Então, a peça de madeira usada para prender junta de bois, carro ou arado, ou melhor, vamos ler aqui a segunda resposta. O pau assentado nos ombros de carregadores e usado para transportar objetos pesados, a canga de Jesus, ele está falando assim: vem cá, deixa que eu te carrego, senta aqui e eu vou te carregar. Foi isso que ele fez na cruz. Ele nos libertou, ele nos comprou de uma condenação para nos libertar, para tirar todo aquele fardo pesado que a gente tinha. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração. Sabe por que nessa terra não é todo mundo que gosta de Jesus? Não é todo mundo que busca Jesus? Porque as pessoas não o conhecem, pois Jesus, ele é maravilhoso. Olha o que ele diz: e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração. Antes de ele falar isso, tudo isso, ele diz o seguinte: tomai o vosso lugar em minha canga e aprendei de mim. Tomai vosso lugar em minha canga. É dele. Ele vai nos transportar, ele vai nos levar. O fardo, o peso que você está carregando, de escravidão, de problema, de ansiedade, tristeza, depressão, seja do que for, ele vai carregar. Ele vai te carregar. Ele não quer que você sinta o peso. Ele levou todo o peso na cruz. Todas as nossas feridas, todas as nossas enfermidades, doenças, tudo isso aí ele levou com ele na cruz. Porém, por que você vive isso ainda?
Você tem que crer nele. Você tem que entender o sacrifício dele. Busca conhecer esse Jesus, pois de verdade ele é realmente amável. Ele realmente é humilde de coração. Ele não vai chegar em você lá vindo do céu, coberto de fogo, cheio de poder. Ele vem às vezes por uma pessoa te falando aqui em um vídeo que não tem muitas visualizações, um vídeo que enfim, um pequeno vídeo aqui no meu quarto, sem muita luz, tem só uma luzinha ali na frente que eu coloco. É uma coisa simples, mas ele quer falar com você. Às vezes ele vai falar contigo na rua de alguma maneira, ele vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas. No final dos tempos, tem uma passagem na Bíblia que diz assim: apartai-vos de mim, vocês que praticaram a impiedade, a iniquidade, vão para o fogo eterno que estava preparado para quem? Jesus fala assim: vão para o fogo eterno que estava preparado para o diabo e os seus anjos. O diabo e seus anjos são os únicos que não têm perdão, que pecaram lá na eternidade, onde tudo é maravilhoso, onde tudo é muito bom, onde não há pecado, onde não há, por exemplo, um tentador, que o diabo, o papel dele aqui nessa terra hoje é nos tentar, é acusar, é nos fazer perder a linha. Porém, lá no céu, não tem isso, não tem essa tentação de você ficar fazendo o errado. Não existe isso, não tem essa coisa contra você. Porque o espírito milita contra a carne. O seu espírito está aqui, ó, batalhando, mas sua carne também está se impondo. Lá não, lá é só espírito. E até me perdi, amigo. Eu fico me perdendo, né? Que é muita coisa que vai transbordando. É muita coisa que vai transbordando que a gente perde até a linha do negócio que tá falando. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas. Sobe, vai com Jesus. Você quer descanso? Você quer um amigo? Busca ele, tenta conhecer a ele, porque ele é muito bom. Ele vai fazer com que todo fardo que você carregue seja leve, porque ele vai te dar paz, ele vai te dar entendimento das coisas, ele vai clarear seu caminho, ele não vai deixar que nada aconteça. Olha, sabia que eu sou imortal? Ah, não, você vai para a eternidade, né? Você é imortal. Não, amigo, eu tô falando o seguinte: é impossível eu morrer nessa terra, neste momento. Claro, Pedro, você tá aí na sua casa, não sei o que, não tem nada de mal acontecendo. Você vai ficar vivo mesmo. Mas eu tô falando o seguinte: Deus, ele deu uma promessa para minha vida. Eu sei que essa promessa ainda vai se cumprir um dia, porque eu tô persistindo e seguindo o caminho que ele me deu para seguir. E cara, a palavra de Deus não volta atrás. Tudo aquilo que ele falar já está cumprido. Você só tem que chegar lá. Já está cumprido. É impossível eu morrer até que a promessa se cumpra. Impossível. Por isso que eu digo, eu sou imortal. Por mais que alguém tente atentar com a minha vida, fazer algum mal para mim, ele não vai conseguir. Porque eu tenho Deus, o todo é todo poderoso. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Ninguém, é impossível. Não tem como. Se juntar toda a terra contra mim nesse momento, não tem como, porque Deus é mais poderoso que isso. Impossível. Impossível de verdade. Por isso eu te digo, aquele que descansa, é um versículo da Bíblia, aquele que está no esconderijo do Altíssimo descansará
Vai pro esconderijo dele, vai sobe lá na canga, deixa ele te levar para onde você tem que ir. E vamos para outro versículo aqui, que senão a gente não sai não. É bom demais ler a palavra. É bom demais saber tudo que Deus tem para nós. É bom demais. Isso é um negócio glorioso. Dá vontade de sair gritando glória a Deus, porque é muito bom. Glórias a Jesus. Olha o segundo versículo, Mateus 12:34. Raça de víboras, Jesus falando. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Jesus aqui ele estava falando com os fariseus, você já deve conhecer um pouquinho da história, né? Os fariseus eram aquele povo religioso demais que tudo para eles era cerimônia, tudo para eles é ritual, tudo para eles é a tradição trazida de ano e ano até chegar neles. Tudo tradição. É bonito, cara. Eu acho muito bonito tradição, ritual para alguma coisa. Eu acho muito bonito, eu acho muito louvável isso. Porém, quando você coloca aquilo como, sei lá, o próprio Deus, parece que Deus é aquilo para aquelas pessoas. Isso você leva isso pro coração, entendeu? Você está levando aquilo pro seu coração. Levar aquilo pro coração, amigo, sujou. Mas aquilo não é coisa de Deus? Será? Porque o próprio Deus veio na terra. E na frente deles, o próprio Deus que veio renovar a aliança disse assim: vocês não precisam ficar mais praticando essas coisas, esses rituais, essas coisas religiosas. Pelo menos muitas dessas coisas, né? Ele está falando com os judeus. Não precisa. Mas eles, não. O nosso Deus, ele diz, através de Moisés. E assim, Jesus ele não ataca pessoas, ele ama, apesar das pessoas poderem estar no erro, poderem estar de má vontade com ele. Ele não chegou ofendendo as pessoas, mas ele falou aqui da religiosidade. Até as coisas de Deus, se você levar, se idolatrar, Deus fala que ele não gosta nem que idolatra ele mesmo. Não pode existir idolatria nem ao próprio Deus. Idolatrar alguém, você vê aquela pessoa num pedestal, longe de você. O relacionamento que Deus quer contigo é frente a frente, é de abraço, é de toque, é de amor, é de sentir, é de amar de verdade. Ele não quer que você veja ele lá em cima, ele quer ficar aqui, cara a cara contigo. Esse é o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso, ele é além da existência, ele é o alfa, o ômega, o início, o fim. Ele transcende, pensa assim, há um início e há um fim. Deus transcende isso, Deus está além disso. Ele simplesmente é. Se alguém um dia te falar assim, Deus não existe, eu concordo, Deus não existe. Para uma coisa existir, isso aqui é um fone Bluetooth, tá vendo? Esse fone aqui, sei lá, 10 anos atrás ele não existia. Mas alguém foi lá, fez um projeto, teve uma ideia, fabricou esse fone e agora esse fone existe. Se eu falar contigo aqui, esse fone 20 anos atrás ele existia, 50 anos atrás ele existia, tenho certeza que você vai concordar comigo. Não, ele não existia. Mas agora ele existe? Existe por quê? Porque ele foi criado. Deus ele não foi criado, não tem como criar Deus. Deus ele simplesmente é. Tanto que o nome de Deus, um dos nomes de Deus é o quê? É Eu Sou. Que? Como assim? O nome de Deus é Eu Sou. Ele tem vários nomes, pode pesquisar aí. Cada um com um significado mais. Você está entendendo? Ele é. Deus é o que? Ele é criado? Não, ele simplesmente é. Ele é o que? Ele é eternidade? Não, ele simplesmente. Deus é natureza? Deus é um velhinho barbado? É o que? Deus é o que? Ele simplesmente é. Ele é. Ele é tudo que você imagina.
tudo que você possa imaginar. Menos o mal. O mal é o quê? Distância de Deus. O mal, ele não existe. O que existe é a distância de Deus. Deus é tudo de bom. Cadê? Espera aí que essa tela minha tá piscando. Opa. Raça de víbora. Eu acabei o celular meu aqui. Oh, meu Deus do céu. Tem que ter paciência, cara. O celular meu fica clicando na tela sozinho. Jesus fala assim, ó. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Como podeis falar coisas boas sendo maus? O que o religioso tenta fazer contigo, sabe? Meu joelho. Quando eu falo religioso, assim, por exemplo, na religião católica, ser religioso é bom. Mas quando você pega, assim, protestantismo, por exemplo, os protestantes, ser religioso já é uma coisa ruim. É você levar as coisas como os fariseus levavam. Levar essas coisas pro coração. Levar o ato religioso pro coração. Levar o ritual pro coração. Levar a tradição pro coração. Quando no coração deve estar somente a Deus. Pois Deus, ele é um Deus de renovo. Não é um Deus que fica repetindo coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é criativo, ele não vai ficar só no movimento. Aí Deus cria um grande movimento que vai até aqui, move uma cidade, move um país, move um estado, move um trem grande. Aí beleza, aquele movimento fez assim, ó o gráfico, eu gosto de gráficos agora. O gráfico sobe, aqui é o pico, desce. E essas pessoas daqui, elas tomam aquilo pro coração dela, levou tudo aquilo que aconteceu pro coração. Jesus, quando foi curar um cego, ele fez isso, cara. Por que ele fez? Você vai entender. Pergunta pra ele. Tem outro vídeo que eu falo disso aí, vai assistir lá. É sério, eu falo mesmo, pode ir lá. Tá onde? Até difícil de eu te falar. Mas tem alguns dos meus vídeos aí. Assiste, se você gostou desse vídeo aqui, vai lá assistir. Você chegou até aqui, você está assistindo, se gostou, vai assistir também. Tem uma cura que Jesus fez assim, ele cuspiu no chão, fez um barrinho e colocou nos olhos de um cego. Aí curou o cego. Aí ele falou, vai lavar os seus olhos, e o cego saiu curado. Aí o povo que é religioso, eles fazem o quê? Então é assim que o cura cego. Os caras é apaixonado num ritual. Os caras é apaixonado na regrinha, cara. É apaixonado na regra. Porém, na próxima vez, Jesus já fez o quê? Um cego, ele falou assim, seja curado. E o cego foi curado, ele não precisou fazer aquilo. Não é sobre um ritual ou algo assim, mas é sobre o que aquela pessoa precisa naquele momento, sabe? A forma correta, Deus, ele sempre encontra a forma correta de falar com aquela pessoa. Às vezes a vivência, tudo que ela aprendeu, para que ela tivesse fé, pois para ser curada tem que ter fé. Para que ela tivesse fé, para que fosse curada, Deus, ele pode, ele é o Todo-Poderoso. Mas para que ela fosse curada, ela tinha que ter fé. Por isso Jesus faz esses caminhos, ele dá esses passos, ele dá essa volta, ele faz as coisas diferentes. Ele é um Deus criativo. Aquelas pessoas que ficaram aqui no pico daquele grande movimento de Deus, falaram, não, é tudo desse jeito. E depois Deus vem aqui e cria outro grande movimento. Aí esses daqui ficam contra esses aqui, porque você está inventando, não, o negócio é tradição. É bom demais a tradição, é maravilhoso, é bonito, mas não é louvável, como eu falei. Porém, levar esse negócio pro coração não dá certo. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Se o seu coração está cheio de Deus, você vai falar de Deus. Se o seu coração está cheio de coisas más,
Ele vai falar coisas más. Por mais que você fique tentando esconder isso, não tem como não, vai sair. Vai sair de uma forma ou de outra. É que nem um poço, sei lá, pensa numa represa de esgoto, de água suja. Pensa nas barragens que estouraram. Cara, é tanto peso, aquilo ali é, rejeito de minério, né? Então é lama. Lama, podemos dizer que é água suja, água pesada, a água não é cristalina. Aquele negócio é tão pesado, tão ruim, cara, que estourou. Estourou. Acabou com a cidade, acabou com vidas, acabou com histórias. Porque alguém foi indiligente e guardou a sujeira, guardou a maldade, guardou algo que poderia acabar com vidas de uma forma errada. E aí? E aí eu te pergunto, não tem como guardar coisas más dentro de si e ficar falando coisas boas? É impossível isso, uma hora vai estourar. Todo aquele rejeito vai sair para fora. Aquilo onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Está em Deus? Vai falar de Deus. Está nas coisas más? Vai falar das coisas más. Como que você reconhece alguém que está mentindo? Ela faz uma coisa, fala outra. Falar é fácil, falar assim, eu te amo. Fala aqui, entre nós dois. Você pode falar, amigo, mas é verdade? Falar é fácil. Mas se alguém fala uma coisa e faz outra, tá aí. Os frutos estão aonde? Os frutos estão ao nosso redor, estão nos nossos atos, está naquilo que a gente faz. Pois a boca fala o que está cheio, o coração vai estourar. Mas e aí? Você vai limpar seu coração? Como é que vai ficar a sua situação? Esse é o vídeo de hoje. Eu tenho que comer aquelas batatinhas doces. Batata doce com ovo. Rapaz, isso aqui é perigoso, né? Ovo cozido e batata doce. Você tá doido? Um dia eu comi tanto, peidei o dia todo. Nossa senhora, era dia de igreja ainda. Fiquei segurando esse trem, até chegar aqui em casa foi complicado. Segurando o trabalho, estranho tudo. Mas tem que comer ali, já tá quase na hora de eu ir pro trabalho. Eu agradeço a sua presença e eu espero que você tenha aprendido muito. O que eu quero te pedir aqui é que você compartilhe esse vídeo aqui. Gostou? Foi edificante para você? Compartilha aí, moço. Um coração que transborda é um coração que, eu aprendi algo, eu vou enviar para mais alguém. Por mais que pareça que essa pessoa não precisa, ou por mais que você ache que é coisa besta, não tenha compromisso com o erro. Vai lá e compartilha, dá esse presente, que é essa palavra para alguém também, esse transbordo para alguém, que vai ser uma semente aplicada na vida daquela pessoa. E pode deixar que o resto Deus cuida. Deus, Ele rega, Deus, Ele dá o sol, Deus, Ele faz crescer. Só vai e faz a sua parte. Esse é o meu chamado para você hoje. Tamo junto e até amanhã. Nós somos os aceleradores da volta de Jesus. Eu ainda vou falar sobre isso, mas sabia que você pode acelerar a volta de Jesus? Eu vou falar sobre isso em um vídeo, eu até já falei em outros, né? Mas tem que assistir. Tem que ir lá, né? Os trem vai rolando, a gente vai falando e por aí vai. Mas enfim. Quer uma dica? Eu tô acelerando a volta dele agora.
Como é que você pode fazer isso? Eu posso. Eu governo a minha vida. Eu coloco tudo abaixo dos meus pés. Mas é convencido. Eu sou a imagem e semelhança do próprio Deus. Eu sou a sua criação mais poderosa. Eu sou criação de Deus, mas pelo menos eu sou a mais poderosa de todas. Deus criou a gente imagem e semelhança dele. A própria Bíblia fala, nós somos a criação mais poderosa. Pelo menos é que eu tenho conhecimento. E aí, eu vou fazer o quê? Vou fazer o que a Bíblia nos disse, lá em Gênesis. Sujeitar toda a terra a mim. Pra quê? Pra me achar bom? Não. Mas pra redenção de todos os filhos. Pra completar, humildemente, a batalha que ele me deu para batalhar. Ir no caminho que ele me deu para trilhar. E terminar tudo isso aqui um dia com grande alegria, sabendo que eu fiz tudo o que eu pude. Sabendo que eu fui além do meu próprio entendimento, além da minha própria capacidade. Porque Deus foi misericordioso comigo. Vai lá, assume seu papel. Compartilha esse negócio. E vamos que vamos, rapaz. Tamo junto. Tchau, tchau.